Olá pessoal, fique agora com o resumo semanal do Amanhã para Sempre, do dia 4 de abril até o dia 8. E peço que se inscreva no canal e deixe seu gostei. Segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. Gonçalo se mete no meio da briga entre Fernanda e Aníbal. Bárbara diz a Aníbal que eles têm prova que Adriano não roubou a empresa. Aníbal, revoltado, sai da sala. Fernanda fica surpresa e sua madrasta conta a ela tudo o que aconteceu. Eduardo pede ao padre Bosco que o ajude a decifrar o enigma que sua mãe deixou. O padre diz que não sabe o que fazer e nem como ajudá-lo. Eduardo pergunta ao padre se não tem como ou tem forma de deter o inimigo. Florzinha informa a Fernanda que Érica e Franco Santoro ligam para ela, mas Fernanda só fica interessada na ligação de Franco Santoro, que diz que ligaria mais tarde. Um homem chega no escritório de Fernanda e mostra a ela o projeto do centro comunitário. Bárbara abre o e-mail de Adriano dizendo: essa noite, às 10 em ponto, você é sozinha no Monumento dos Remédios. Ela responde o e-mail dizendo: de acordo, estarei lá. O padre Bosco sugere a Eduardo que pergunte às pessoas do povoado sobre a mãe de Artêmio Bravo e que se lembra de um homem chamado Silvestre e que ele é um ferreiro. Fernanda pede a Bárbara que a explique como comprovaram que Adriano não roubou o dinheiro. Então sua madrasta explica a ela: eu revisei as contas a pagar e detectei que adquirimos uma carta de crédito bancária para garantir o pagamento da empresa que iriam nos vender o maquinário para a fábrica de queijo. O pedido foi cancelado, mas eles fizeram a cobrança. E eu já falei com as pessoas responsáveis e eles iriam devolver essa quantia. E conta a enteada que suspenderam as buscas contra Adriano e pede a ela que acompanhe um compromisso às 10 horas da noite. Fernanda, curiosa, pergunta se tem a ver com Adriano. Bárbara responde que sim. Fernanda questiona se ela tem falado com ele. Adriano pede a Vladimir que largue tudo na empresa e vá até o apartamento com Priscila. O padre lembra das ameaças de Artêmio e pede para que Eduardo o perdoe por não conseguir tirar suas dúvidas e pede que ele não volte mais lá. De longe, Camila observa a Aurora. Fernanda se questiona o que Bárbara quer com ela e não sabe o que fazer. Bárbara comunica a Gonçalo que convenceu Fernanda de saírem juntas e queria tentar que a sua enteada abrisse seu coração. Franco pergunta ao padre se o casamento de Adriano e Fernanda está de acordo com as leis de Deus. Bárbara diz a Gonçalo que certamente Oregon sequestrou Liliana. Eduardo e o padre se despedem. O padre se acaba de chorar. A Aurora, sozinha, reza pela alma de Dominga. Camilo chega com flores e coloca no túmulo da sua mãe. Ao ver que a Aurora está saindo, ele a chama e conta que sente saudade dela e pede que não conte a Santiago. Camilo se diz não entender como Santiago não dá muita atenção à Aurora e seu irmão tem que fazer algumas mudanças. A Aurora nega querer que Santiago mude e sai. Fernanda e Franco combinam de se ver na casa de Liliana. Úrsula pede a Adriano que procure Fernanda, pois ela ainda o ama. Priscila vai até a Lactus e dá de cara com Vladimir, que a pede que vá com ele para encontrar Adriano. Priscila nega a ir. Florzinha de longe observa os dois conversando. Vladimir convence Priscila a ir ver Adriano. A Aurora, em seu quarto, se depara com um urubu e sai correndo. Florzinha pega um táxi e pede para seguir o carro de Vladimir. Fernanda conta a Franco sobre a denúncia que a sua família fez para o desaparecimento de Liliana. Do lado de fora, a Aurora fica à espera de Bárbara. Bárbara chega e a menina pede para conversar com ela. Fernanda conta a Franco que está preocupada, pois a polícia está investigando o tal desaparecimento. Franco a tranquiliza. O padre Bosco pede perdão à Soledade por não conseguir proteger Eduardo. Fernanda e Franco Santoro estão conversando quando são interrompidos por uma ligação do padre Bosco a Franco. Ele pede a Franco que não confie em ninguém. Terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Florzinha bufa de raiva ao ver Vladimir e Priscila entrarem no prédio. Adriano comunica a Priscila que todos já sabem da sua inocência e propõe um acordo para que ninguém saiba que o bebê que ela espera não é de Aníbal. Priscila se levanta e dá uma bofetada na cara dele.
Adriano faz ameaças dizendo que irá contar tudo à família Elizalde sobre a paternidade do bebê. Vladimir, já cansado de tudo isso, pede que ele fale logo e diz que assumirá a paternidade. Bárbara revela a Aurora que se consultou com uma especialista no assunto sobrenaturais e que ajudou muito. Fernanda observa que depois da ligação, Franco mudou de atitude e o questiona. Bárbara diz a Aurora que se ela quiser ficar com Santiago, terá que passar por cima de todo o seu medo e que quando ela se sentir preparada, ela irá marcar o encontro com a mulher. A Aurora agradece. Bárbara suplica a ela que não conte nada para Santiago. Priscila liga para casa e pede que dê o recado a Bárbara que não irá voltar para o jantar. Adriano diz a Priscila que ela tem que saber como irá descobrir os planos de Bárbara. Priscila sai e esquece o seu celular em cima da mesinha. O celular não para de tocar. Adriano fica sem saber o que fazer. Franco pede a Fernanda que não confie em ninguém. Vladimir, ao se despedir de Priscila, dá um beijo nela. De longe, Florzinha observa tudo e fica sem reação. Segundos depois, Adriano aparece para devolver o celular de Priscila. Florzinha se espanta ao vê-lo. Vênus chega na casa de Liliana com outro visual e explica a Marina que Steve a levou em um lugar muito chique e dá a elas uma peça de roupa. Fernanda conta a Santiago que irá sair com Bárbara. Santiago brinca pedindo que ela tome muito cuidado, pois sua madrasta pode envenenar comida. Priscila conta a Adriano que não viu nada de diferente na fazenda. Florzinha conta a Margarida que viu Adriano e que contará para Fernanda. Margarida pede que ela não diga nada, mas Florzinha garante que irá contar sim. Adriano mostra a Vladimir um gravador que irá levar para gravar a conversa com Bárbara. Jacinto chega na cozinha e Margarida conta a ele que Florzinha viu Adriano. Bárbara pede que Fernanda desça do carro, mas Fernanda se nega a fazer o que sua madrasta pede. Bárbara convence sua enteada a descer do carro. Vênus, angustiada, pergunta a Franco Santoro o nome do tal homem, mas Franco diz que não tem importância. Fernanda encontra Adriano. Ao ver Vênus impaciente, Franco conta a ela o nome do tal homem, e ele se chama Camilo. Steve conta a Vênus que o seu nome é Love Norton. Bárbara aparece e conta a Adriano e Fernanda que as queixas já foram retiradas e ele poderá voltar para a fazenda. Franco e Steve dão dicas a Vênus. Steve conta a ela que ela jamais poderá se apaixonar por Camilo. Franco estranha a fala do amigo, mas mesmo assim concorda, pois ela poderá sair machucada. Adriano pede a Fernanda que dê uma chance, mas ela pede que o leve até o lugar onde ele estava escondido o tempo todo. Jacinto pede a Florzinha que não conte a ninguém. Bárbara sugere a eles que eles vão conversar no hotel. Quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Jacinto acha que Florzinha quer se vingar de Vladimir, mas ela nega isso e conta que se quisesse, iria contar para a família Elizalde que ele tem um caso com Priscila. Priscila fica feliz ao estar conseguindo fazer uma peça de roupa para seu filho com a ajuda de Aurora. Florzinha está decidida a falar tudo para Fernanda que Adriano estava no apartamento de Vladimir. Adriano e Fernanda vão até o hotel para conversar. Bárbara informa Gonçalo que Fernanda e Adriano estão juntos no momento e diz estar muito feliz. Gonçalo pergunta a ela qual foi a reação da sua filha. Bárbara responde que ela reagiu muito bem e foi um encontro muito emocionante. Jacinto encontra Steve e Eduardo e conta a eles que precisam conversar sobre Adriano. Fernanda pergunta a Adriano o motivo dele ter mudado de opinião sobre Bárbara. Adriano revela a ela que estava muito confuso e que Bárbara o prejudicou muito, praticamente transformou ele em um criminoso. Fernanda fica sem entender nada, pois dias atrás ele afirmou a ela que Bárbara tinha roubado o dinheiro. Ao se deitar, a Aurora encontra um boneco de pano em sua cama e se assusta. Fernanda pede a Adriano que explique a ela por quais motivos ele contou para sua mãe que iria sair do país e nunca mais iria voltar. Adriano responde que não poderia dizer a verdade, pois a primeira pessoa que a polícia iria procurar era sua mãe, e que a única verdade é que ele ainda ama.
Ajoelhado, ele diz a ela que tentará conquistar sua confiança novamente. Fernanda não sabe o que dizer. Adriano a chama para ir para a cama. Fernanda se levanta irritada e diz que não iria para a cama com ele. Na manhã seguinte, Franco Santoro liga várias e várias vezes a ela, mas ela não atende, pois Adriano está na sua frente. Steve chega e pergunta a Eduardo se ele irá dizer a Fernanda aonde Adriano está se escondendo. Eduardo responde que não irá contar. Na frente de Santiago, Bárbara chama a Aurora para conhecer a fábrica, mas na real é para ir ver a mulher especialista em coisas sobrenaturais. Gonçalo liga para Fernanda e pede a ela que dê lembranças a Adriano e que sua família toda estará reunida de noite. Fernanda fica sem entender. Então Gonçalo informa a ela que a noite é a festa de Franco Santoro. No carro, à espera de Aurora, Bárbara diz: "Garota infeliz, vou descobrir todos os seus segredos. Hoje, enfim, saberei quem realmente você é." Gonçalo sugere a Fernanda que a festa de Franco Santoro é uma oportunidade para limpar o nome de Adriano. Fernanda conta a Adriano que Liliana sumiu da clínica. Steve lembra a Eduardo sobre a festa. Ao tomar banho, Fernanda pensa: de alguma forma, Franco tem que saber o que está acontecendo. De alguma forma. É claro que vai se distanciar quando souber que Adriano voltou. Ainda mais eu, o que vou fazer agora que descobri que meu marido está se transformando em um completo estranho? O que vou fazer? Adriano mexe na bolsa de Fernanda e pega o seu celular e vê as ligações de Franco Santoro e se pergunta por quais motivos ela não atendeu a ligação. Bárbara e Aurora chegam a tal mulher e ela chama a Aurora para ir a outro cômodo. A Aurora se parece assustada. Ao falar com Gonçalo sobre Adriano, Bárbara em pensamento diz: "Espero que o imbecil do Adriano tenha usado todo o seu encanto e sua sedução para recuperar a virginal mulherzinha antes que Franco Santoro a conquiste." Aníbal diz ao seu pai: "Papai sabe perfeitamente a opinião que eu tenho do Adriano e nem você vai mudar o meu modo de pensar." Gonçalo diz a ele: "Escute bem. Se você se atrever a estragar a noite da sua irmã, eu juro que você vai se arrepender." Quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. A cartomante revela a Aurora que um segredo pesará para toda a sua vida e que passará por todos os seus entes queridos. E um espírito muito perturbado a persegue. A Aurora conta à cartomante sobre Dominga. Ela pergunta sobre seus pais. A Aurora se nega a dizer algo sobre eles e sai desesperada do lugar, pedindo para ir embora para Bárbara. A cartomante garante a Bárbara que a Aurora irá voltar. Artêmio chora ao lembrar de Aurora. Santiago pede a Camilo que não se meta com sua amada e dá um soco nele. Camilo ri e diz que terá volta e sai do quarto. Vênus conta a Marina que o seu novo nome agora é Love Norton. Os convidados começam a chegar na festa de Santoro. Franco conta a Steve que quer ver Fernanda logo, pois não conseguiu falar com ela o dia inteiro. Érica chega na festa e apresenta Franco a seus pais. De longe, Franco avista Fernanda e Adriano entrarem junto na festa e fica sem reação. Aníbal se queixa ao seu pai sobre as demoras das mulheres da casa. Bárbara desce da escada. Aníbal, impaciente, diz ao seu pai que irá buscar Priscila, mas Gonçalo o tranquiliza, dizendo que eles têm ainda muito tempo. No quarto, Priscila liga para seu irmão Orlando para saber se ele irá comparecer na festa de Franco Santoro. Orlando diz que não irá por conta de Aníbal. Érica revela à amiga que está muito feliz por ela ter esclarecido tudo entre ela e Adriano. Adriano beija Fernanda na frente de Franco Santoro. Em seu quarto, a Aurora lembra do que a cartomante disse a ela quando Santiago chega no quarto dizendo que todos já foram para a festa. A Aurora pergunta a Santiago como Bárbara entrou na vida de Gonçalo. O resto da família Elizalde chega à festa. Franco Santoro vai cumprimentá-los e lamenta o desaparecimento de Liliana. Bárbara revela a ele que eles não querem que esse assunto se torne público. Franco garante que não irá contar nada a ninguém. Steve, ao ver Vênus, diz: "Nossa, você está realmente adorável." Santiago conta a Aurora que não se lembra de como Gonçalo conheceu Bárbara e que depois que sua mãe morreu, eles se casaram.
Porém, ele não conhece ninguém da sua família. A Aurora pede para ver as fotos dele quando ele é pequeno. Santiago sai para buscar. Sozinha, a Aurora escuta a porta do banheiro abrir e vai verificar. E a porta fecha sozinha. Santiago chega e ela conta que deve ter alguém no banheiro. Ele vai verificar e não acha ninguém e a tranquiliza. Érica pergunta a Fernanda se ela ainda tem dúvidas sobre o seu sentimento por Adriano, pois antes ela dizia que não o amava mais. Fernanda conta a ela que está confusa. Érica conta à amiga que Franco está muito carinhoso e que nem parece que é de mentira. Adriano chega na mesa e Érica sai para encontrar Franco Santoro. No banheiro, Fernanda chora. Aníbal, ao encontrar Adriano, diz a ele: "Eu não nasci ontem, Adriano. Toda essa gente está engolindo a história da sua inocência, mas eu não, porque a única pessoa que se importa com a Lactus sou eu." Adriano então responde: "Olha, eu posso provar que eu sou inocente, do contrário não estarei olhando para você. Concorda comigo, Priscila?" E sai. Aníbal pergunta a Priscila o que ele queria dizer. Priscila responde que não sabe. Adriano vai até a porta do banheiro para saber se sua amada Fernanda está bem. Gardênia conta a Margarida e Jacinto que Adriano e Fernanda entraram na festa como se nada tivesse acontecido e que quer saber como ele foi à festa, sendo que a polícia estava atrás dele. Sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. Fernanda sai do banheiro e dá de cara com Adriano, que a pergunta o que aconteceu com ela. Bárbara em seguida chega e questiona Adriano por qual motivo Fernanda está daquele jeito. Franco avista Camilo de longe chegando na festa e avisa Steve. Steve dá uma aula para Venus sobre Camilo e pede novamente que não se apaixone por ele se ela tem amor próprio. Camila vai cumprimentar Franco e Érica e diz a eles: "Mas não me diga que ao invés de essa festa para anunciar a aliança entre as nossas empresas, é para anunciar a aliança da vida de vocês." Franco pergunta: "Como você adivinhou?" E pergunta a Érica o que ela acha de anunciar seu noivado. Érica fica toda feliz. Fernanda conta a Adriano e Bárbara que está mal por conta de Liliana. Bárbara sugere a Fernanda que o melhor a se fazer é ela ir viajar com Adriano no dia seguinte. Érica chega e a leva a Fernanda. Bárbara exige a Adriano que em menos de 24 horas esteja na lua de mel com Fernanda. Érica conta a Fernanda sobre a conversa que teve com Camila e Franco. Fernanda fica sem reação e pergunta se não era isso que eles combinaram. Érica responde: "Não, claro que não. Nós combinamos que as pessoas acreditassem que estávamos comprometidos, mas agora ele está falando sério. O Franco de verdade quer que eu case com ele." Fernanda começa a chorar e conta que não sabe o que está acontecendo com ela. Érica a consola. Ao ver as fotos antigas, Santiago repara que Bárbara e Aurora se parecem muito. Aurora diz que não tem nada a ver com ela, pois Bárbara é bonita. Santiago e ela se beijam. Gardênia, Margarida e Jacinto brindam. Gardênia diz: "Agora que Fernanda voltou com o marido, Eduardo vai ter que tirar ela da cachola e olhar para o outro lado." E vai embora. Jacinto diz a Margarida que acha melhor Gardênia deixar de lado os sentimentos que tem com Eduardo, pois nem com a volta de Adriano vai fazer Eduardo tirar Fernanda do coração. Aurora e Santiago fazem amor. De longe, Franco Santoro vê Adriano beijando Fernanda e bufa de raiva. Steve chega na festa com Love Norton. Todos ficam encantados com a beleza dela. Camilo, que é alvo deles, fica de longe só babando nela. Franco pega o microfone e apresenta Steve a todos. Érica pergunta a Fernanda se a mulher que está junto com Steve é a mulher que Franco gosta. Fernanda responde que não sabe. Franco apresenta Venus a todos como Love Norton, a sobrinha de Steve, e apresenta Érica como sua futura esposa. Gardênia, ao saber que Franco Santoro está noivo, fica bufando de raiva e vai até seu quarto e chora e diz: eu te odeio, Eduardo." Bárbara conta a Camilo que irá resolver todo o assunto sobre o carro de Gonçalo e sai. Érica pergunta a Franco Santoro se o noivado faz parte do plano ou é sério. Franco responde que é completamente sério. Fernanda pede para Adriano
ir embora. Camilo fica só observando Love. Franco diz a Érica que não o ama ainda, mas isso não significa que não gosta dela. Bárbara, em pensamento, diz: é uma estúpida, Fernanda. Pensa que Franco estava apaixonado por você, mas ele só estava se divertindo. A Aurora vai até o banheiro e se depara com um pedido de socorro escrito com sangue e fica muito apavorada. Camilo se apresenta a Love e a chama para dançar. Steve fica encantado com os olhos de Priscila.